This call is now being recorded. Bom, agora a gente vai para essa coisa bem específica do naturalismo, né? A ramificação realista. Lembrando que o naturalismo faz parte desse movimento do real, que inclui também o realismo e o parnasianismo, e que são concomitantes e acontecem no final, eu diria, né? No final da segunda metade do século XIX, tá? Qual é o contexto histórico mais específico do naturalismo? É a questão da Revolução Industrial. Acontece a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e essa segunda Revolução Industrial serve como marco para o naturalismo. Tá? O segundo reinado também, a gente teve o primeiro reinado, instituído em 22, e aí a gente está na época do segundo reinado. A abolição da escravatura, que acontece em 1888, funciona como um fato histórico que tem a ver com o contexto em que o naturalismo está existindo, e a proclamação da República, né? Proclamação da República de 1889, um ano depois da abolição da escravatura, acontece a proclamação da República. Quais foram as teorias que influenciaram o naturalismo? O positivismo foi a teoria mais importante para a influência do naturalismo, o positivismo do Auguste Comte, sobretudo na Europa, né, mas aqui no Brasil também. O socialismo do Marx, veja que essa teoria marxista está tentando dominar as nossas artes desde o século XIX, quando obviamente, ela surgiu. O evolucionismo do Charles Darwin, né? O determinismo de Taine também, e a psicanálise de Freud. Então, são as teorias recorrentes e que são muito trabalhadas no naturalismo. Tá? Alguns autores... Bom, primeiro as características, depois os autores, né? As características do naturalismo: objetividade, verossimilhança, descritivismo, razão, observação e análise, universalismo, retrato fiel das personagens. A gente não pode esquecer que quando a gente traz as características específicas de um determinado movimento literário ou ramificação literária, nós estamos sempre trazendo essas características e mostrando a oposição existente entre este movimento que está vigindo e o movimento anterior. Então, essa questão do retrato fiel das personagens, obviamente, está presente no naturalismo, e nisso se opõe, né? E se opõe frontalmente, naturalmente, né? Se opõe às características das personagens no romantismo, que eram características idealizadas. As personagens eram vistas a partir de uma perspectiva idealizada, perfeita, magistral, angelicalizada, deificada, etc. Os naturalistas enxergam o homem como o ser humano que tem emoções, que passa por tristeza, um ser humano que é natural, que fede, né? Um ser humano que age muitas vezes de maneira irracional. Então, isso é o ser humano. Então, ele é visto a partir dessas perspectivas. A objetividade que temos aqui, obviamente, se contrapõe à subjetividade romântica. A verossimilhança não é a verdade, é a semelhança do verdadeiro. Tá? Dentro da literatura, dentro da arte, a única coisa, a gente não pode dizer que uma coisa é verdade e outra coisa é mentira. Dentro da arte, a gente diz que uma coisa é verossímil e outra coisa não é. Tá? Uma coisa tem esse grau de semelhança com a realidade objetiva,
né, verdadeira, real, e outras coisas estão bem afastadas dessa realidade, ok? Descritivismo também está presente aqui, enfim. O Aloysio Azevedo é o principal representante do naturalismo brasileiro. Ele tem um romance que é chamado de romance de tese, ou romance experimental, exatamente porque ele trata sobre questões sociais, vai mostrar coisas do instinto do ser humano, né? Instintivo, o senso coletivo, o senso de sociedade, de comunidade, com todos os seus percalços e os seus problemas. Aí a gente tem a questão da possibilidade da análise social das personagens, patologia, né? As doenças que afrontam o ser humano de modo geral, as patologias, as doenças, mas também as enfermidades no caráter são demonstradas aqui. Homossexualidade, que é um tema muito recorrente, e eu diria que a sexualidade do naturalismo, não apenas a homossexualidade, mas a sexualidade, tanto homoafetiva como heteroafetiva, né? E aí o Curtiço é um bom exemplo dessa questão, não da homossexualidade, mas dessas características, instinto, coletivismo, patologia, a questão do romance de tese, isso a gente encontra muito, muito perfeitamente em O Cortiço, tá? Acho que a gente só não tem essa questão da homossexualidade em O Cortiço, mas em outra obra, por exemplo, no Ateneu, aparece. E a gente tem Raul Pompeia também, que é um autor que está presente nesse momento, que fazendo seus textos junto com Adolfo Caminha. E o Raul Pompeia é um autor impressionista, que, enfim, temos aqui reflexos subjetivos, memória, vingança, sátira e a homossexualidade também. Cada autor tem nas suas vertentes, né, tem nas suas obras características que são mais recorrentes. Então, um autor tem mais homossexualidade na sua obra, outro autor tem mais zoomorfização e antropomorfização, enfim. Cada autor tem características mais específicas, mais fortes, eu diria, mais presentes nas suas obras. Mas as características gerais do naturalismo são exatamente essas que eu acabei aqui de apresentar para os senhores.